naquele tempo, depois de se completarem 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, nome que lhe tinha sido dado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre materno. Apenas um breve aviso, ou 2 avisos. Amanhã é dia da Epifania do Senhor, festa, é dia santo de guarda, há a obrigação de assistir à Santa Missa. Aqui amanhã nós teremos a missa às 20 horas, um horário que os fiéis podem se organizar e assistir à Santa Missa para cumprir o preceito. Mas caso alguém, por algum acaso alguém não possa vir à noite, em Jundiaí, lá no Apostolado Católico de São José, nós faremos a missa às 10 horas da manhã. Caso alguém precise, né? Lá em Jundiaí, no Instituto São José, terá às 10 horas da manhã. Tem também nesse dia o costume de abençoar o giz para fazer a inscrição da Epifania na porta das casas. Então amanhã o padre, ao final da missa, vai distribuir o giz. E nos grupos eu já passei a informação como se faz a inscrição. O padre está à disposição para quem quiser tirar dúvidas, né? Mas cada qual pode levar o giz para casa e fazer a inscrição em casa. E essa inscrição permanece nas portas da casa, pelo menos na porta da entrada, nas portas que as pessoas entram, né? Que recebem as pessoas. Essa inscrição permanece até o final da 8ª de Pentecostes. Outro aviso importante é que nós faremos agora em janeiro um recesso. E, portanto, esse recesso será do dia 7 de janeiro até o dia 25 de janeiro. De modo que de segunda a sábado não teremos a missa das 18h30. De segunda a sábado não haverá a missa das 18h30. Porém, aos domingos, horário normal. Aos domingos, a missa às 8 da manhã e às 10 horas da manhã. Então, assim, pegar um tempo aí para fazer um recesso, para descansar um pouco. E depois, em fevereiro, nós voltaremos com as atividades normais e ainda com novidades, né, para o nosso apostolado, que será comunicado durante este mês aqui. Caros irmãos, essa missa está sendo celebrada em intenção pro populo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando neste domingo a festa do Santíssimo Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta festa é celebrada, na verdade, no dia 2 de janeiro. Porém, as rubricas dizem que se entre o dia 2 e 5 de janeiro ocorrer um domingo, esta festa é passada para o domingo. Então hoje, que é um dia hoje é dia 5, então entre 2 e dia 5, então hoje nós celebramos a festa do Santíssimo Nome do Senhor, o Santíssimo Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se os fiéis perceberam, mas o evangelho de hoje é o mesmo evangelho da missa da circuncisão, no dia 1º de janeiro. É o mesmo evangelho. Porque nesse evangelho é narrado, segundo Lucas, que Nosso Senhor recebeu o nome de Jesus. Jesus é o nome que vem do aramaico, que significa Deus salva, ou o Salvador, ou aquele que salva. O Salvador. E é um nome que não foi escolhido pelos pais. Geralmente são os pais que escolhem o nome de seus filhos. Não foi Nossa Senhora e nem São José que escolheu o nome de Jesus. Quem escolheu o nome de Jesus foi Deus. Saiu do coração de Deus Pai. Por quê? Porque o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora. Na anunciação de Nossa Senhora, o anjo Gabriel lhe disse que ela daria à luz um filho, gerado pelo Espírito Santo, e que ele nasceria e ela deveria de colocar o nome de Jesus, ou seja, aquele que salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Continua a frase de São Gabriel para Nossa Senhora. Ele receberá o nome de Jesus, o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então é um nome
escolhido pelo próprio Deus, porque foi o anjo que comunicou. Nas Sagradas Escrituras, quando o anjo comunica, significa que aquilo que está sendo comunicado vem diretamente da parte de Deus. Então esse nome foi escolhido pelo próprio Deus. Um nome santíssimo. É um nome santíssimo. De modo que a igreja, então, desde os seus primórdios, ela tem uma grande reverência pelo nome de nosso Senhor. Visto que também São Paulo, na carta aos Filipenses, diz que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, porque assim é no céu, na terra, assim deve ser na terra, e até nos infernos, até no inferno, todos se dobram ao nome de nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor recebe um segundo nome, como se fosse um sobrenome. Não é um sobrenome, um segundo nome, que é Cristo. Mas o Cristo, ele designa aquilo que ele é para nós. O que Jesus é para a igreja. Ele é o Cristo. E Cristo é uma palavra que vem do hebraico, que significa a mesma coisa. Cristo é uma palavra que vem do grego, que significa a mesma coisa do que conhecemos do hebraico Messias. Ou seja, é o ungido ou o enviado de Deus. A palavra mais certa para nós, o português, é o ungido. Porque o ungido é aquele que é enviado, é ungido para ser enviado. Então é nosso Senhor Jesus, aquele que salva, e Cristo. Por quê? Porque ele é o ungido de Deus, o enviado de Deus, para nos salvar. Por isso que nós temos esta reverência, né, ao nome de nosso Senhor. E o sacerdote na Santa Missa, toda vez que diz nosso Senhor, diz Jesus Cristo, ele tem que fazer a inclinação de cabeça para o crucifixo. Ele tem que se voltar para o crucifixo e fazer inclinação de cabeça. Em todos os momentos da missa. Tá? Se ele estiver sentado, deve se voltar para o crucifixo e fazer inclinação de cabeça. Tal o realce que a igreja dá da veneração da própria igreja diante do nome do Senhor. Por isso, caríssimos irmãos, este nome é o nome pelo qual nós somos salvos, como diz a epístola de hoje, ou melhor, a carta do Ato dos Apóstolos, em que São Pedro, ele diz, após curar o enfermo, que não é em nome dele, mas é em nome de Jesus que aquele enfermo foi curado. E que, portanto, é no nome dele que nós somos salvos. De modo que nós estamos sob a proteção do nome de nosso Senhor. Estamos sob a proteção do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que ter muita reverência pelo nome de nosso Senhor, por todo o amor e toda a adoração diante do nome de nosso Senhor. Temos que tomar muito cuidado no dia a dia, no modo de invocar o nome do Senhor, né? Não colocar o nome do Senhor em brincadeiras, em piadas, né? Ou dizer assim a esmo, diante de um fato que acontece, meu Jesus, meu bom Jesus. Não tem problema nenhum, é até uma referência boa, né? Nós reportarmos um fato que nos espanta, que nos deixa maravilhados, ou nos deixa até indignados, né? Dizer meu Jesus, né? Meu Jesus, meu Jesus Cristo, meu Senhor Jesus Cristo, meu bom Jesus, né? É bonito isso. Aí sim, né? Isso não é dizer o nome de nosso Senhor assim a esmo, não. Mas colocar em brincadeiras, em piadas, né? Não faz parte da prática do católico. Aliás, o terceiro mandamento diz: não tomar o santo nome de Deus em vão. É o terceiro mandamento da lei de Deus: não tomar o santo nome de Deus em vão. O nome de nosso Senhor, ele é santíssimo. Ele merece toda a reverência e adoração. E ainda toda adoração que podemos dar é pouco. Toda adoração que os anjos dão no céu eternamente ao seu nome ainda é pouco.
porque é o nome de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então devemos ter muita reverência e muito cuidado ao pronunciar o nome de nosso Senhor. Prestar muita atenção no que está dizendo. E dizê-lo com esse sentido sobrenatural, diante de uma situação em que dizemos, meu Jesus, meu bom Jesus. Né? Dizer com sentido sobrenatural, ou seja, nosso Senhor, ajude nessa situação, nos socorra. Né? É com esse sentido que o católico invoca o nome do Senhor, numa conversa informal, diante de uma situação, diante de uma notícia, né? Invoca o nome do Senhor, mas com esse sentido sobrenatural de respeito e de adoração. Também, caríssimos irmãos, é muito importante resgatarmos uma saudação muito venerável na história da igreja, né? E que até me lembrei desse fato porque uma senhora num grupo lá do apostolado São José, lá de Jundiaí, ela postou nesses dias, acho que antes de ontem, num grupo lá do WhatsApp, uma saudação indulgenciada, que é aquela saudação: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim fica em vernáculo, né? Mas em latim é Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Então alguém diz Laudetur Jesus Christus, louvado seja Jesus Cristo, e alguém responde semper laudetur, sempre louvado, sempre seja louvado. Por isso que vernáculo fica louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então nós temos que resgatar aquilo que é próprio do católico, invocar o nome do Senhor, mas não invocar como um protestante, né? O Jesus, Maria, como fala do Nosso Senhor, Maria, né? Sem intimidade, como se fosse apenas um personagem bíblico, né? E isso entrou muito depois do Concílio Vaticano II, dentro das estruturas da igreja conciliar. Por quê? Porque não pode falar o nome do Senhor com intimidade, porque isso ofende os protestantes. Então só pode falar Jesus, só pode falar Maria, porque são personagens bíblicos. Depois, sobretudo com a interpretação da Escritura, com o histórico crítico, né? Deixaram a interpretação espiritual de lado, a interpretação sobrenatural, né? Ou seja, entender a Escritura conforme o sentido da fé católica, conforme a interpretação da igreja, a definição dogmática da igreja, né? Então reduziram a compreensão da Escritura apenas no sentido histórico-crítico, ou seja, o Jesus histórico, personagem que nasceu, viveu e morreu, e crítico, ou seja, crítica literária, né? Estudar os textos e ver ali as questões de metáforas e figuras de linguagem, né? Estudar o texto simplesmente no sentido científico, né? O histórico crítico, isso entrou, isso aí está em voga, está em voga. Eu lembro na época de seminário que quando a gente era diácono, e na hora de pregar, a gente tinha que pregar para praticar a pregação. Se nós não fizéssemos uma exegese significa uma interpretação científica, né, da Escritura, mas os moldes do histórico crítico, porque a exegese é da igreja, né? Mas os moldes do histórico crítico, se não fizesse, não começasse o sermão, a homilia lá, com uma abordagem histórico-crítica, a gente era criticado e execrado. Por quê? Porque a compreensão apenas do Jesus, da Maria, que é uma concepção protestante. O protestante ele tem esse trato sem intimidade e até desprovido de dogma, desprovido de doutrina. Então nós católicos temos costume de invocar o nome do Senhor com intimidade. Isso sempre me tocou muito nos católicos que eu conheci, aqueles católicos sacerdotes e fiéis que foram formados antes do Concílio Vaticano II. Nosso Senhor Jesus Cristo, ou Nosso Senhor, sempre essa linguagem, Nosso Senhor, demonstra muita intimidade,
demonstra muita convivência, demonstra a vida interior. Não é o Jesus, né? É nosso Senhor Jesus Cristo. O é nosso Senhor. Então tem uma piedade, tem uma reverência, tem uma devoção. Não é qualquer Jesus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é Deus. Então o nosso Senhor, ele está na liturgia, né? Perdomino nosso, Jesus Cristo, Filho tu. Tá? Domino nosso, Senhor nosso, nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Está toda hora o padre na missa, ele reza assim. E os católicos tiraram isso da liturgia para a sua linguagem no dia a dia e para a sua oração também. A sua oração mental. Invocar o Nosso Senhor com essa intimidade, com esse sentido litúrgico também. Isso é muito católico. Então essa senhora tinha postado lá no grupo uma frase indulgenciada, uma evocação indulgenciada, que é: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Depois eu vou postar, hoje mesmo tarde eu vou postar nos grupos do WhatsApp. E me lembro que as pessoas, aqueles senhores e senhoras ali da minha paróquia, que nasceram bem antes do concílio e mantinham esses costumes piedosos, entravam na sacristia para conversar com o padre, antes de mais nada, com um semblante muito sério e muita piedade. Eu lembro disso, uma postura. Então eu olhava para o padre e dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O padre virava: para sempre seja louvado. Aí começava a conversa. Não se falava mais nada, não tinha boa tarde, boa noite. Primeiro isso: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, para sempre seja louvado. Boa tarde, tudo bem, Pai? Ave Maria, não? Aí conversava. Quer dizer, é bonita essa saudação. E principalmente os vicentinos da Sociedade de São Vicente, né? Que é uma confraria de São Vicente, muito piedosa, muito veneranda. Todos eles têm esse costume. E não só na igreja, na rua mesmo. Encontrou algum fiel da paróquia, encontrou um sacerdote, no mercado, na feira, onde estiver, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Todos eles se cumprimentam e se saúdam. Na hora de ir embora, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mas não dando risada, brincando, descontraindo, não. No momento de dizer, com toda a piedade. Isso eu lembro que me marcou muito. E eu lembro, eu era moleque, era criança, né? Criança, adolescente, um menino. E eu percebi ali alguma coisa a mais, que não era só palavras ao vento. Vinha de uma convicção interior. Vinha de alguém que tinha doutrina. Vinha de alguém que amava nosso Senhor. Esta é a palavra. Vinha de alguém que tinha amor por nosso Senhor. Que tinha intimidade. Ou seja, ao invocar o nome do nosso Senhor, ele estava invocando sabendo o que estava falando. É isso que eu sentia. Falava aquilo porque vinha de algo mais profundo. Então, caríssimos irmãos, retomemos estes hábitos católicos, nós que queremos retomar a tradição católica, retomar esse hábito de nós invocarmos nosso Senhor com essa piedade, né? E quando encontrar alguém, vir aqui no apostolado, todos aqui fiquem muito à vontade, porque na igreja conciliar, você entrar numa paróquia, na secretaria paroquial, na sacristia, e falar louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o padre vai dar risada na sua cara. A verdade é essa. A secretária vai ficar espantada. Se falar para alguém dentro da igreja, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, agora não é hora disso, agora vamos conversar, acabou a missa já. Vão dizer, a cerimônia é depois, a cerimônia já acabou. Porque não tem a piedade, não tem o trato, né? Ou seja, não tem a vida interior, não tem a doutrina. E não estamos aqui falando mal das pessoas. Se elas tivessem o catecismo, se elas tivessem uma formação, eu sei que elas teriam todo o gosto de fazer isso. É que nesse ambiente conciliar, da igreja conciliar, é como que até proibido fazer isso. É
proibido. Ah, isso é coisa de católico antigo. Isso aí já passou, isso é inadequado. Esta é a conversa. Então nós, caríssimos irmãos, que já passamos por esses ambientes, infelizmente, e que fomos influenciados desse respeito humano, né? Desta vergonha de ser católico, esconder que é católico, esconder nossas tradições, não falar, porque senão alguém não vai gostar. Então nós não podemos deixar levar por isso. E nós mesmos, aqueles que estão procurando a tradição, nós que nos consideramos da tradição, em ambientes de família, entre parentes, nós temos respeito humano com relação a essas coisas. Então nós temos que romper esse respeito humano. E lá no meio, rezar, fazer o sinal da cruz, né? Tiver que dizer para alguém, louvado seja, diga. Assim é o momento de dizer, diga. E não importa o pensamento dos homens. O que importa é o que Deus, nosso Senhor, pensa. Então termos esta reverência com o santíssimo nome de nosso Senhor é a marca da nossa piedade católica. E também é um grande apostolado, né? Porque se eu, que era um menino, um rapaz, um moleque, que via aqueles senhores e senhoras, aqueles sacerdotes cumprimentando, se saudando desta maneira, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, eu era tocado. As pessoas com quem nós fizermos isso, ou diante de quem dissermos isso, também serão tocadas pela graça, porque é o toque da graça. É um toque da graça. Aquele fiel que ouve, aquela pessoa que ouve, mesmo que nem seja de igreja, mesmo que até não goste da igreja, não goste da missa, ela vai ouvir aquilo e a graça de Deus vai ser como um toque de um anjo no coração dela, uma revelação. Vem da piedade, a devoção, a intimidade, a convicção interior com que nós dizemos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E então aqui no apostolado, por favor, os fiéis fiquem muito à vontade. O padre nunca vai chamar a atenção, tirar sarro de alguém porque disse isso, né? Fez a saudação dessa maneira. Alguém que entrar na sacristia, saudar o padre dessa maneira, terá a resposta, para sempre seja louvado, né? Outros também que se encontrarem, gostam de saudar com Salve Maria, ótimo, não precisa perder o costume, mas quem quiser usar, chegar e antes de ir embora, louvar seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Isso é muito agradável a Deus. Isso é muito agradável a Deus. E a vida do católico, ela não se resume nisso, claro, mas ela é feita desses pormenores, de piedade, de devoção, de reverência, de amor a Deus. Na nossa oração, na nossa intimidade com Deus, de chamar Nosso Senhor de Nosso Senhor, me ajude. A gente não fala Nossa Senhora, me ajude? Estamos dizendo Nosso Senhor, me ajude. Ter essa intimidade com Deus. Invocar o nome de Nosso Senhor com essa reverência e também com doçura. Com doçura. Ele é o nome pronunciado pelos anjos do céu. Que privilégio nós, com os nossos lábios tão impuros, com os nossos lábios que dizem palavras às vezes tão desagradáveis a Deus, ou que já disse, quem sabe no passado, palavras tão desagradáveis a Deus, os nossos lábios, como os anjos do céu, têm a graça de dizer Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem esta graça de dizer aquilo que é dito no céu, dito pelos anjos, pelos santos, pelos arcanjos, pelos mártires, que louvam a Deus eternamente no céu. Nós aqui na terra temos esta graça, não por nosso merecimento, não, é pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o Sagrado Coração. Ele é um coração muito misericordioso, muito bondoso, que nos concede praticar aqui na terra até coisas que são vivenciadas no céu, como invocar o santíssimo nome de nosso Senhor. Uma coisa às vezes que parece tão imperceptível, uma coisa que parece tão coloquial, tão óbvia,
mas que não é tão óbvio, não é tão coloquial assim, não é tão imperceptível assim. Faz parte da nossa santificação, aquilo que também nós falamos, a começar pelo que dizemos em relação a Deus, invocando o seu próprio nome, da maneira agradável a Ele, da maneira que santifica a nossa alma e santifica também a alma daqueles que estão perto de nós. Portanto, caríssimos irmãos, todos os dias eu recomendo, antes de dormir e ao levantar, uma prática muito própria dos santos, e que sempre foi ensinado nos colégios católicos, sempre a mãe ensinou para as crianças. Por quê? Por que isso que eu vou dizer é importante? Porque é o que nós vamos dizer antes de morrer. Será a prática da vida que vai nos levar a dizer isto antes de morrer. Antes de deitar, dizer, deitou na cama, antes de fechar os olhos e dormir, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. E o Padre Pio, antes de morrer, ele repetia isso, e quando ele deu o último suspiro, as últimas palavras dele foram Jesus, Maria e José. Mas isso é muito... não foi uma coisa do Padre Pio, isso aí era, na igreja era muito normal isso. Até os devocionários antigos tem lá. Antes do sinal da cruz, Jesus, Maria e José. Primeira oração. Então, antes de dormir, Jesus, Maria e José. No último pensamento. Se eu morrer naquela noite, foi meu último pensamento e minhas últimas palavras. E ao levantar também, Jesus, Maria e José. Eu já percebi até pessoas que, quando tomam um susto, Jesus, Maria e José. Já perceberam isso? Já viram gente que faz isso? Jesus, Maria e José. É o hábito do católico de invocar em confiança, antes de deitar, a hora de levantar, diante de uma situação inesperada, Jesus, Maria e José. Isso sempre foi ensinado para as crianças, até mesmo na hora de tomar um susto. Por quê? Porque diante de uma fatalidade, alguém que tem esse santo costume de um carro que está vindo e vai te atropelar e pode te matar, suas palavras, Jesus, Maria e José, são as últimas palavras. Que Deus, nosso Senhor, nos livre disso, claro. Mas temos que pensar nisso. Nossas últimas palavras serem Jesus, Maria e José, seja lá no final da nossa vida, muito idosos, depois de muitos anos de vida, seja no momento de fatalidade. Ter este hábito de invocar o nome de Jesus, Maria, que são aqueles que, pela misericórdia de Deus, encontraremos no céu. Os primeiros que encontraremos no céu serão Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José. Ao entrar nos portais da eternidade, eles nos receberão. Aqueles que nós invocamos durante toda a vida, terem esse costume de invocar. Quando lembrar no nome de Nosso Senhor, fazer o sinal da cruz também. Andando na rua, cozinhando, fazendo compra. É muito bonito no católico, e eu via isso muito no meu pai, na minha avó também. Do nada estava fazendo o sinal da cruz. Eu era criança e pensava, não é hora de fazer o sinal da cruz, não está rezando, não estamos na igreja. Depois, claro, a gente vai entendendo. Mas nunca me explicaram sobre isso. Tem coisas que se explicam. Tem coisa que o Espírito Santo explica. Sem alguém nos dizer uma palavra. E me lembro assim que do nada estavam fazendo o sinal da cruz. Porque lembrou alguma coisa. O nome de Nosso Senhor é um bom motivo. Lembrei do Senhor, lembrei do seu nome, fazer o sinal da cruz. Na praia, no mercado, no shopping, no metrô, no ônibus. Do nada fazer o sinal. Não é do nada. Nós estamos com a vida voltada para Deus. Não é do nada. Mas diante dos outros que estão ali no cotidiano, na normalidade do dia a dia, né? Como nós dizemos, na correria do dia a dia, alguém que entra, por exemplo, naquela loucura do metrô,
E eu já vi isso. Uma vez uma moça com o terço na mão entrou aquela correria, aquele aperto. Ela entrou, se posicionou, ficou de pé, fez o sinal da cruz com o terço na mão, começou a rezar o terço. Então algo assim que já era, percebi que já era da prática dela. O crucifixo do terço na mão, fez o sinal da cruz, beijou o terço e começou a rezar o terço. Então esses santos costumes, sobretudo relacionados ao Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é que vai elevando a nossa piedade, é o que vai consolidando a nossa vida em Deus, o temor diante do nome de nosso Senhor, não invocar seu santo nome em vão, o temor. Eu serei julgado diante de Deus pela forma com que invoquei o seu nome, porque é o nome que vem do coração de Deus e é um nome santíssimo, é o nome que estremece a Satanás. Na oração do exorcismo do Papa Leão XIII, o nome de Nosso Senhor, ele é invocado constantemente. Eu não lembro agora o número, mas ele sobressai em relação às outras palavras, ou outros nomes. O que sobressai é Jesus. Por quê? Porque é o nome que abala o demônio, precipita o demônio ao inferno. Só de pensar no nome dele numa tentação é a vitória sobre uma tentação. Só de lembrar do nome dele numa ocasião de pecado é uma fuga da ocasião de pecado. Só de pensar no nome dele, de invocar o nome dele, tem até pessoas que estão com intenções maléficas que acabam se afastando. Por quê? Porque o nome de Nosso Senhor, ele é poderosíssimo. Os anjos temem, os anjos adoram, e o céu e o inferno treme diante do nome de Nosso Senhor. O inferno treme. O inferno não suporta o nome de Nosso Senhor. Teremos a oportunidade na festa do Santíssimo Nome de Maria de falar sobre o nome de Nosso Senhor. Mas aqui, falando sobre o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, podemos tirar muitas consequências práticas para a nossa piedade e para a nossa santificação diária. Então peçamos a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, que nos lembre sempre no dia a dia, não esquecer dessa reverência, dessa devoção, dessa piedade, adoração para com o nome de Nosso Senhor. Imaginemos Nossa Senhora, como ela invocava o nome de Nosso Senhor com o menino Jesus em seus braços. Imaginemos com que amor, com que piedade, aqueles lábios puríssimos de Nossa Senhora. Como agrada a Deus, como é agradável a Deus Nossa Senhora invocar o seu nome. Com certeza a única que é digna de invocar o nome de Nosso Senhor de verdade é Nossa Senhora. Ela tem os lábios imaculados, os lábios puríssimos para invocar esse santíssimo nome. Ela tem. Nós não temos. Nós invocamos esse santíssimo nome pela misericórdia de Deus. É pura misericórdia de Deus. Porque nós não somos dignos de pronunciar o nome que veio do coração de Deus. Nós não somos dignos de pronunciar o nome do nosso Salvador. O nome que os anjos adoram e pronunciam eternamente no céu. Nós não somos dignos disso. Nosso Senhor se digna por nós a dizer-nos. E Ele se agrada quando nós dizemos com piedade, com amor. Então pensamos a Nossa Senhora, a graça então de que com esse fervor, com essa reverência, nós possamos então, caríssimos irmãos, invocando o santíssimo nome do Senhor durante a vida, tenhamos também a graça de invocá-lo antes de nossa morte, o nosso último suspiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.